Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Monteiro, estudo na Universidade Estadual de Campinas e irei lhes apresentar o trabalho de título: Avaliação do desempenho de técnicas de estimação espectral em interface cérebro-computador. Esse trabalho foi escrito por mim e pelo meu orientador Rafael Ferrari. As interfaces cérebro-computador, ou BCI, são sistemas capazes de fornecer a um usuário um meio de comunicação alternativo capaz de transmitir mensagens e realizar ações, isso baseado no processamento de sua atividade cerebral. Esses dados normalmente são adquiridos por meio de eletroencefalograma e são obtidos conforme as premissas do paradigma utilizado para esse BCI. Dentre os paradigmas existentes, o paradigma de potenciais evocados visualmente em regime estacionário, ou SSVEP, consiste em apresentar ao usuário estímulos cintilantes em frequências precisas e conhecidas. Quando o usuário que está utilizando esse sistema foca a atenção em algum desses estímulos, observa-se um aumento perceptível da densidade espectral de potência, exatamente na frequência de incitação, a qual ele estava olhando. Esses dados da atividade cerebral, na sua forma bruta, são pouco expressivos e necessitariam de um processamento mais custoso para que se pudesse extrair alguma informação para ser utilizada na classificação. Para contornar isso, é realizada uma etapa de processamento prévio, onde se obtém informações mais expressivas, baseadas em alguma característica específica do tipo de sinal que está sendo processado. Essa etapa, chamada de extração de características, é utilizada no contexto do paradigma SSVEP, pois a informação do sinal está naturalmente atrelada à sua representação no domínio da frequência. Então, nesse trabalho serão utilizados desempenho de vários métodos de estimador espectral que são utilizados para cumprir essa etapa. Também será apresentado um estudo comparativo entre os métodos de seleção de características, que seleciona apenas as características úteis para serem utilizadas na classificação dos sinais em questão. Para resolver o problema de extração de características, adotou-se o seguinte modelo de decomposição do sinal, onde o sinal original x de n é decomposto em k senoides complexas de amplitude p de k, e todo esse sinal está contaminado por um ruído de observação, v de n. Baseados no modelo do slide anterior, foram utilizadas 4 famílias de estimadores: os estimadores LS, estimadores Capon, estimadores APES e estimadores baseados em bancos de filtro. Os estimadores LS são basicamente estimadores baseados em quadrados mínimos. No caso deste estimador em específico, foram aplicadas 2 ideias diferentes. A primeira é chamada de LSEK, que consiste em considerar o sinal composto por k senoides complexas, e o restante seria o ruído de observação. E o vetor de estimadores para esse método seria o apresentado na equação 2, onde essa matriz A é a mesma apresentada na equação 3. Já a segunda forma, chamada de LSA1, consiste em considerar apenas uma frequência para o sinal e considerar todo o resto do conteúdo espectral como ruído de observação, resultando na equação 4. Essa equação 4 é interessante porque o seu valor é equivalente a uma transformada discreta de Fourier normalizada por esse coeficiente. Por essa técnica, pelo fato da transformada de Fourier ser a técnica de estimação mais básica quando se trata de estimação espectral, ela foi utilizada para comparar os resultados. Os estimadores Capon são baseados no método Capon, que consiste em uma abordagem de estimação espectral não paramétrica. Estes estimadores têm um diferencial de destacar melhor os picos de energia no espectro, o que convém muito no cenário de SSVEP, visto que a densidade espectral de potência é amplificada na frequência de incitação. Assim como nos estimadores LS, essa ideia foi abordada de 2 maneiras, utilizando k frequências e uma frequência apenas.
A aplicação desse método considera que esse processo seja heterocedástico, ou seja, a variância é não constante ao longo do tempo. Por isso a necessidade de um janelamento, que neste caso foram utilizadas L janelas, cada uma delas com uma interseção de uma amostra entre janelas vizinhas. Aí, no caso, o resultado final para cada um dos estimadores pode ser visto na equação 5 e equação 8. Os estimadores APES podem ser vistos como uma modificação do método Capon, que possui estimativas espectrais mais acuradas, porém possui picos mais largos, o que poderia afetar caso as frequências utilizadas nesse experimento fossem mais próximas. Nesse caso, a principal diferença do método APES para o Capon seria na questão da estimativa da matriz de ruído. O método Capon ele utiliza uma certa aproximação que, no final, é possível utilizar a própria matriz de autocorrelação de sinal nesta equação 5. Já no caso do método APES, ele utiliza a propriedade de que o ruído e o sinal são descorrelacionados. Ou seja, é possível obter a matriz de autocorrelação do ruído a partir da equação 11. Só que para isso é necessário certas estimativas iniciais, que podem ser obtidas por meio do método LSE. E assim como no método Capon também, o método APES também necessita desse janelamento. No caso, para o APES-K, o resultado final pode ser visto na equação 10 e para o APES-1 pode ser visto na equação 3. Os estimadores também podem ser definidos por meio de aplicações de bancos de filtros. Por exemplo, os próprios estimadores Capon e APES podem ser derivados a partir do projeto de um filtro. E neste caso, o filtro utilizado tem como objetivo aumentar a relação sinal-ruído generalizada, que pode ser representado por meio do traço dessa matriz. Para limitar o número de soluções, o filtro que vai ser obtido está sujeito a um conjunto de restrições, que pode ser visto na equação 15. A solução para todo esse problema de otimização pode ser visto na equação 16, onde essa estimativa do ruído é a mesma utilizada no método APES. Após obter esse filtro, é necessário aplicar ele nas janelas do sinal e, após aplicar isso, pode ser usado qualquer método de estimativa. Por simplicidade, foi utilizado o método LSE. E para selecionar os atributos, podem ser utilizadas duas estratégias. As estratégias baseadas em wrappers e as estratégias baseadas em filtros. Os wrappers utilizam o feedback do resultado do classificador para obter a resposta ótima de acordo com a heurística utilizada. Já os filtros definem a priori quais dados serão utilizados no classificador baseados em alguma característica, por exemplo, coeficiente de correlação, entre outros. Neste caso, foram utilizadas duas aplicações de wrappers, o Forward Selection e a busca exaustiva. O Forward Selection consiste em um método iterativo, onde em cada iteração escolhe-se o atributo que mais melhora em relação à iteração anterior, e caso não haja atributo que cumpra esse requisito, o algoritmo encerra. Já a busca exaustiva testa todos os possíveis subconjuntos, como pode ser visto aqui, promovendo uma resposta ótima global. Porém, ela tem custo exponencial, já que visita todos os subconjuntos, o que torna ela bastante inviável quando há um número grande de atributos. Nessa imagem é possível ver que já a redução de usar o método Forward Wrapper, que é um método guloso, onde não são visitados dois estados aqui. O experimento utilizado consiste em um problema de classificação binário, onde, utilizando os dados colhidos no projeto Brain, seja possível distinguir entre os dois sinais de incitação, de 12 Hz e 15 Hz. No
caso, estes seriam as classes do classificador. Os dados deste banco de dados possuem 8 seções de 12 segundos para cada frequência de interesse. Foram utilizados 16 eletrodos, sendo estes distribuídos na região occipital, parietal e a região central do cérebro. E das 8 seções contidas para cada frequência do banco, 6 delas foram utilizadas para o treino e 2 delas foram utilizadas para teste. E para cada frequência foram estimadas as amplitudes da frequência, tanto da frequência fundamental quanto das suas 2 primeiras harmônicas. Então, o processamento então pode ser dividido em algumas etapas. A primeira etapa seria a filtragem espacial, que foi utilizado o filtro K, que serve justamente para atenuar os artefatos presentes inicialmente no sinal. Logo em seguida, as amplitudes das frequências foram estimadas pelos estimadores já apresentados anteriormente. A seleção, neste caso, não foi feita pelo atributo em si, foi feita pelo eletrodo, ou seja, se um dos eletrodos está incluído no conjunto de atributos, todos os atributos associados a ele também estão. Isso foi feito justamente para restringir o número de elementos a um ponto que a busca exaustiva seja uma alternativa viável a ser utilizada. E o classificador utilizado para isso foi o linear binário, cuja função de custo é de quadrados mínimos. Tá. Então, para os dados estimados para janelas de 1 segundo, é possível ver que existem diferenças mais significativas em relação ao uso do estimador, principalmente nesses indivíduos 1, 2 e 5, onde tem uma diferença bem grande para o estimador LSE1. E também pode-se verificar que a perda de acurácia ao utilizar o Forward Selection é bem significativa em relação à busca exaustiva, tirando os casos que a resposta ótima já está incluída, né, no Forward Wrap. Quando os dados são estimados para janelas de 1 segundo, de 3 segundos, é possível visualizar que há uma certa estabilidade entre o resultado para cada estimador. E também pode ser visto que há uma diminuição da perda de acurácia, quando se trata do método de seleção utilizado. O que era esperado, já que a estimativa das janelas tem tamanhos maiores e com isso teria uma estimativa mais acurada. Nessa tabela 1 é possível ver os valores das perdas associadas ao uso do Forward Wrapper, quando comparados com a busca exaustiva. É possível ver que tem uma perda bastante considerável quando se utilizam janelas de 1 segundo e já reduz bastante quando se utilizam janelas de 3 segundos. E dentre todos esses estimadores, o AppZoom ele foi mais estável em relação a essa perda, tanto para janelas de 1 segundo quanto para janelas de 3 segundos. Só que essa perda acaba sendo um pouco maior, porque foi considerada perda média, e tem muitos casos que a solução ótima já está no Forward Wrapper. Por exemplo, quando já tem um resultado de 100%. Então, foi possível ver que para os dados desse banco utilizados, as técnicas não se sobressaem consideravelmente em relação às outras, em um caso médio, mas apresentam diferenças notáveis em relação às perdas associadas ao uso do método de seleção. Estas diferenças individuais entre os resultados estimulam a utilização de outros métodos para personalizar o algoritmo, que seria utilizado para cada um indivíduo que vai usar a BCI. E com isso, aumentaria a performance final do sistema BCI. No entanto, nenhum desses resultados é conclusivo devido ao número pequeno de amostras do banco. É necessário verificar isso em mais bancos de dados para poder tomar uma conclusão maior. E é isso. Obrigado.